Olá, tudo bem? Hoje a gente vai começar a lição número 11, que fala divisão em partes iguais. Estamos lá na página 71 e ele já traz para você um exemplo visual da ideia de divisão. Toda vez que você ouvir falar em divisão, você tem que lembrar de agrupamento. A divisão é uma forma de separar, agrupar. E é o que ele fez ali no exemplo 1, né? A gente consegue observar que ele já deixou até ilustrado para facilitar um pouquinho essa interpretação. Vamos ver juntos? Exemplo 1. Em uma aula de educação física, um professor decidiu dividir uma turma de 20 estudantes em 5 times de futebol. Então, nesse caso ali, ele está ilustrado para você já, todos os estudantes já estão circulados os grupinhos como o professor separou. Aí ele pergunta, né? Circule cada um dos times formados, quantos jogadores ficou em cada time. Então a gente já tem ele ali circulado. Então a gente já consegue observar que, na verdade, então eles tiveram ali 5 times e em cada time ficou 4 jogadores. Mas como que eu posso fazer essa conta sem precisar ficar desenhando, né? Se a questão já tiver o desenho, pode até ajudar, mas nem sempre isso vai acontecer. E aí a gente vai fazer o quê? É o que a gente fala de armar a divisão, né? E perceba, dentro da divisão, quando a gente faz nessa conta, né, ele queria ali ter 5 times de futebol, tinha 20 alunos, a gente faz 20 divididos por 5 e pergunta, quantas vezes o 5 cabe no 20? Você já percebeu, então, que dentro da divisão a gente trabalha com a multiplicação também? Por isso que elas são conhecidas como operações inversas, né? E se você não souber muito bem ali a multiplicação, saber muito bem a sua tabuada, você vai sentir muita dificuldade em fazer divisão. Então é importante que você domine a multiplicação, conheça a tabuada, porque isso vai facilitar a tua vida. Inclusive, eu consigo pensar na multiplicação para resolver essa questão. Ao invés de eu ter feito 20 divididos por 5, se eu já sabia que eu queria 5 times de futebol, eu poderia ter perguntado 5 vezes quanto que dá 20, né? Ó, 5 vezes quanto que dá 20? Se você sabe a tabuada, você já saberia rapidamente fazer essa divisão. Por quê? Porque 5 vezes 4 é 20, que é o resultado que a gente obtém na divisão também. Então perceba que mesmo sendo uma ideia de divisão, a gente consegue trabalhar com a multiplicação também. As operações andam juntinhas de mãos dadas, né? Então é muito importante que você domine a multiplicação, domine a tabuada para não sentir tanta dificuldade na hora de fazer a divisão, certo? Vamos olhar algumas questões? Vamos seguir ali no nosso livro. Vamos agora ali para a página 73. Vamos começar com a questão número 4. Se na festa de aniversário de Paula tinham 180 brigadeiros e 12 convidados, quantos brigadeiros cada um poderia comer de forma igual? Ainda bem que eles falaram de forma igual, né? Porque vai que alguém quer comer todos sozinho, né? Se ele falou de forma igual, aqui é um caso de divisão. Ele quer separar esses brigadeiros de forma que todas essas pessoas comam a mesma quantidade. E aí você poderia pensar, né? 12 vezes quanto dá 180, mas vamos fazer a divisão aqui pra gente treinar um pouquinho? Eu tinha lá 180 brigadeiros e eu vou dividir pelos meus 12 convidados. Como que eu vou fazer essa divisão? Eu posso começar aqui, ó, pegando apenas esse 18. E aí eu vou pensar na multiplicação em que, mesmo que eu não saiba a tabuada do 12 de cor, né, porque geralmente trabalha ali do 1 até o 10, ela fica um pouquinho mais fácil, porque os números são pequenos, né? Aí você vai perguntar, quantas vezes o 12 cabe dentro do 18? Aí você fala, prof, cabe uma vez só. Porque se fosse 2 vezes, já ia passar, né? A gente nunca ultrapassa. A gente pega o valor que mais se aproxima, mas sempre menor se ele não for igual. Se cabe uma única vez, uma vez o 12, 12, eu vou subtrair esse valor aqui. 18 menos 12 sobra 6. Tá vendo aquele zero que tá lá na unidade? Eu preciso descer ele aqui. Porque quando eu dividir aqui esse 18, esse 1 que me restou não é de unidade, né? Então eu vou juntar o resto com o zero da unidade. E agora eu tenho 60. Quantas vezes o 12 cabe dentro do 60? Vou dar uma dica para vocês aqui. Saber a tabuada do 10 e a do 5, elas são as mais importantes, né? Porque a tabuada do 10 é só você pôr um zero, né? E a tabuada do 5, já percebeu que ela é a metade do 10? Qual é a metade de 120? 60. Olha que fácil, né? Quando a gente usa essas estratégias, facilita para você não ficar tentando tantas vezes. Mas caso você não soubesse disso, você ia tentar 12 vezes 1,
12 vezes 2, 12 vezes 3, até chegar ali no 12 vezes 5, dá exatamente 60, não sobra nada, não vai sobrar nenhum brigadeiro, dividimos igualmente, então é a letra B. Cada um desses convidados vão comer 15 brigadeiros, bastante brigadeiro, né? Vamos seguir ali na mesma página, vamos dar uma olhadinha na questão número 5, ela tem uma coisa bem legal que eu quero comentar com vocês. Às segundas-feiras, o número máximo de pessoas assistindo às peças teatrais corresponde a 1/4 da capacidade de 15.632. Podemos afirmar que nesse dia da semana o número de ingressos vendidos é no máximo. Vamos com calma. Essa questão ela trouxe algumas outras informações que a gente ainda não tinha conversado aqui em vídeo e tem vários detalhes importantes para a gente analisar. Primeira coisa, o que é esse 1/4? Vocês já estão olhando ali um pouquinho sobre fração nas aulas, né? 1/4 a gente poderia representar na forma de fração, e a fração ela é um tipo de divisão. Eu tô falando para você, quando eu falo de 1/4, que eu peguei tudo que eu tinha, né? A fração a gente pega o nosso inteiro e divide em partes, né? Então, quando eu falo 1/4, eu peguei todo, no caso ali dessa questão, toda a capacidade do meu teatro e eu dividi em 4 partes e peguei uma parte. Então, esse 1/4, ele tá falando o que para você? Tem um teatro, cabe ali 15.632 pessoas, eu vou pegar apenas uma parte se esse teatro fosse dividido em 4 partes iguais. Essa é outra informação muito importante. Sempre que a gente trabalha ali com essa ideia de fração, né? 1/3, 1/4, 1/2, 1/8, 2/5, a fração, ela é uma divisão em partes iguais. Então, a divisão não aconteceu de qualquer forma. Eu não peguei ali 100 lugares num grupo, 500 no outro, 10.000 no outro. Não acontece desse jeito. Eu preciso pegar essa capacidade e preciso dividir igualmente. Então, uma dica que eu dou pra gente fazer essa questão aqui é primeiro descobrir quanto vale cada parte. Essa é a pergunta que eu faço pra vocês. Quanto vale cada parte? Se eu quero 1/4, eu quero uma parte de algo que foi dividido em 4. Então, a minha divisão é por 4. E por que eu vou fazer essa conta? Porque ele quer saber o número de ingressos vendidos. E os ingressos correspondem à capacidade, né? Porque a capacidade é quantas pessoas cabem naquele lugar. Então, cada pessoa vai adquirir um ingresso. Então, se cabe em 15.632 pessoas, significa que eu posso vender 15.632 ingressos. E isso corresponde ao que ele quer saber. Então, eu descobrindo quanto é 1/4, eu já descubro direto a quantidade máxima de ingressos que pode ser vendido. Então, a gente vai fazer a divisão. Vamos armar nossa continha ali. 15.632 divididos por 4. Não consigo começar só com o 1? Agrupa o 5 ali do lado e você vai dividir 15. Pensa na tábua do 4, né? 4 vezes quanto que dá 15? Não tem. Mas qual é o valor que mais se aproxima? 4 vezes 3 dá 12, 4 vezes 4 é 16, ultrapassou. Então, no máximo, 3 vezes, né? Que vai dar 12, vai fazer a subtração, sobra 3. Vai descer o 6. Quantas vezes o 4 cabe no 36? Tabuada, né? 9, faz direto ali. Se você sabe a tabuada, você não perde tempo fazendo essa conta. Dá exatamente 36, sobra 0. Muito cuidado para não errar essa questão aqui. Tem gente que erra aqui, ó. Eu tô descendo 3 da dezena. Não dá para dividir. Não posso descer o 2. Primeiro eu vou pôr um 0 aqui. Por quê? Porque eu tenho que indicar que na dezena lá desse número não tem nada. Eu tenho que pôr um 0. E aí eu vou transformar esse 3, que são 3 dezenas, em unidades. Por isso que fica 32 aqui agora, né? E aí eu vou dividir agora 32 por 4, que também é exato, é 8. Então, 3.908, a alternativa correta é a letra A. Então, a gente conseguiu descobrir que o máximo de ingressos vendidos, já que corresponde a 1/4 apenas, 3.908. Porque ele pegou apenas 1/4, uma parte dessas 4 que a gente dividiu. Certo? Então, agora eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!